Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é Rafael do Envelhecer com Saúde. Hoje nós vamos falar sobre uma enquete que a gente postou recentemente no Instagram, perguntando sobre algumas dúvidas que as pessoas poderiam ter a respeito de como lidar com situações que possam acontecer com os pacientes idosos em casa. Vieram algumas perguntas, eu vou tentar respondê-las aqui. Bem, uma daquelas que veio foi o seguinte: se o nosso paciente, às vezes com doença de Alzheimer, tiver uma gripe, como é que eu devo tratar? Aonde eu devo tratar? Bem, o melhor lugar para você tratar esse paciente é em casa. Se ele não tiver nenhum sintoma de gravidade, for uma infecção respiratória com sintomas gripais, coriza, dor de garganta, alguma coisa assim pouco importante, é em casa, é hidratar bastante, deixar aquele paciente bem nutrido na medida do possível. Entrar em contato com um médico de confiança que acompanha o paciente e estar atento a alterações que possam acontecer. Algumas pessoas perguntaram também assim, e quando é que a gente deve levar para o hospital? Foi como eu falei, né? A gente tem que prestar atenção em pacientes com dispneia. Se tiver falta de ar, cansaço, esse paciente a gente precisa levar para o hospital. Ele vai precisar de um suporte maior. Às vezes, um piora progressiva do quadro, a pressão que caiu, aquele paciente que fica muito mole, muito sintomático, aí sim a gente precisa pensar em um hospital. Outras pessoas falaram sobre a vacina, se a gente já pode fazer a vacina do paciente. A gente já colocou até aí no Instagram e viu que a vacinação nesse momento é fundamental. A gente precisa vacinar todo mundo. Desde o dia 23 de março já começou a vacinação. Se tiver sintomas leves de gripe, alguma coisa assim, também pode tomar vacina. Isso não contraindica. Então vamos lá vacinar todo mundo. Outras pessoas perguntaram, mas como é que eu vou levar, expor meu paciente e levar ele para o meio da rua e ele vai terminar pegando a gripe na hora que está se expondo? Bem, a gente tem que se cercar dos maiores cuidados possíveis. Usa máscara, não toque em nada, mantenha a distância das pessoas e eu acho que dessa forma a gente vai evitar ao máximo. E os lugares de vacinação estão sendo muito rigorosos. Às vezes tem alguns lugares aqui em Recife mesmo, que é de onde a gente está gravando esse vídeo, tem um drive-thru de vacinação, que você passa no carro mesmo, a pessoa dá a vacina e a pessoa segue. Essa é uma ideia. E em alguns lugares o pessoal tem mantido a distância regulamentar 2 metros na fila de espera. Então isso também pode evitar bastante a contaminação. Eu acho que vale a pena. Agora, lembrando que, a partir do momento que você está isolado em casa, você está isolado de todas as gripes, né? Então, H1N1, a influenza que a gente vacina todo ano, que é essa vacina que está aí, ela vai ficar protegido. Né? Então a gente pode estar tranquilo quanto a isso. Outra coisa que perguntou foi como é que a gente vai diferenciar coronavírus de uma infecção normal. Bem, de antemão já vou dizendo a vocês, não tem como a gente diferenciar. Existe uma semelhança absurda das duas doenças, elas são muito, muito parecidas, os sintomas podem ser absolutamente iguais. Então, não tem como a gente diferenciar. O que vai chamar a atenção é que uma infecção mais grave, isso a gente já conversou, né? Você vai ter que levar o paciente para o hospital, onde ele vai iniciar com falta de ar, desconforto respiratório. E isso daí a gente vai precisar de uma atenção maior. Algumas pessoas perguntaram o seguinte: e o idoso deve ficar totalmente afastado? A gente vai esconder ele e deixar ele bem quietinho lá longe? Exatamente, é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa deixar o idoso bem afastado de todo mundo. Não pode ficar convivendo com as pessoas, como a gente tanto gosta. E muitas vezes isso é difícil. Não sei se algumas pessoas viram alguns vídeos, de vez em quando algum paciente meu me manda um idoso brabo querendo sair de casa a todo custo e tentando abrir a porta, porque muitas vezes eles estão acostumados, têm uma rotina e aquela rotina é partida. E muitas vezes um paciente tem uma doença de Alzheimer e não está muito por dentro do que está acontecendo, não consegue ter a compreensão absoluta da necessidade do isolamento social. Né? Então, a nossa recomendação é que sim, seja feito esse afastamento completo, que os netos não podem visitar nesse período e eles vão ter que ficar um pouquinho isolados, sim. Isso não significa que a gente não possa ter contato virtual, né? Então, várias pessoas conseguem fazer um videozinho chamada e por aí vai. A gente consegue aproximar da medida do possível, né? Isso é o mínimo que a gente pode fazer, né? A gente também não pode deixar absolutamente isolado. Outra coisa que perguntaram foi como fica a rotina, né? Como é que a gente vai fazer de um paciente que tem, por exemplo, doença de Alzheimer? Como é que vai ficar a rotina desse paciente em casa? Às vezes o paciente tem um cuidador e tal. Bem, a rotina ela tem que se manter o mais perto do normal possível. Então, esse paciente ele vai ter
o cuidador vindo de fora, e esse cuidador ele vai ter que ter uns cuidados a mais na hora de chegar. Então, por exemplo, tomar banho na hora que chegar, deixar o sapato do lado de fora e trocar uma roupa e usar uma roupa do dia nova que ele vai pegar naquela casa. Daí então ele vai cuidar do paciente. Outra recomendação é, se o cuidador está acompanhando um paciente idoso, frágil principalmente, ele tem que usar máscara durante todo o cuidado. Ainda mais se ele estiver num quarto fechado, mesmo que ele esteja assintomático. Às vezes a gente transmite mesmo assintomático, e nesse momento é melhor a gente prevenir. As outras rotinas do paciente, elas têm que tentar se manter o mais perto possível do normal. Ele só não vai poder sair de casa, né? E outras pessoas também não vão poder entrar. Mas o dia a dia dele é importante que fique o mais perto possível. Não existe, foi outra coisa que perguntou assim, o que é que a gente pode fazer para melhorar a imunidade, doutor? Bem, não existe um remédio para a gente aumentar a imunidade das pessoas. Seria maravilhoso se a gente pudesse ter, mas infelizmente a gente ainda não dispõe desse recurso. O que a gente precisa é estar bem nutrido, estar bem, dormindo bem, fazendo exercício, que é o outro tema que eu vou falar agora, o máximo possível. Existem algumas pessoas que estão, poxa, e em casa agora como é que a gente vai fazer atividade? Bem, a atividade ela pode ser mantida. Várias pessoas estão fazendo na televisão, online, pelo celular, e fazendo exercícios físicos. Eu, inclusive, estou fazendo assim. Então, o que é que acontece? A gente vê um videozinho e reproduz aquilo. Algumas academias fazem até transmissão ao vivo. Eu tenho uma paciente que ela faz pilates todos os dias, ao vivo lá, a professora fica do lado de lá ensinando e ela adora aquilo ali, sabe? É bem legal. Então, é uma opção para a gente manter a atividade física. Lembrando que a atividade física, ela mantém funcionalidade, ela precisa ser estimulada em qualquer época da nossa vida, em qualquer estágio da nossa vida. Sobre a alimentação, foi outra coisa que perguntou, doutor, tem alguma coisa que a gente possa dar para reforçar e tal, que vai ser melhor? Bem, sobre a alimentação, a gente não tem nada para tirar nem para reforçar. Na verdade, a gente precisa manter uma nutrição adequada para que esse paciente fique bem nutrido, como eu falei na outra vez, né? Outra coisa que me perguntaram foi assim, eu posso levar o paciente idoso para um flat na praia? Bem, pode, né? Se o isolamento for mantido da forma adequada e tiver todo um cuidado, da mesma forma que estava tendo na sua casa normal, pode sim, não vejo por que não. Mas a gente tem que lembrar que lá, se for para ficar circulando, se expondo a restaurante, a não sei o que, aí isso também pode acarretar um risco maior de contaminação. Certo? Pois é isso, gente. Qualquer dúvida mais, a gente está aqui para responder. Qualquer coisa que precisar, a gente vai estar por aqui. Grande abraço, até mais.